Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez para estar trocando uma ideia bem legal sobre a lição da Escola Sabatina. Lembrando que esse projeto é promovido pelo Departamento de Educação da PAC. Prazer, meu nome é Jansen Sebastião, sou pastor do Colégio Adventista de Mogi Guaçu e eu não estou sozinho, estou muito bem acompanhado. Professor Cleiton, fala aí pra gente, quais são as suas atribuições no departamento? É isso aí, pastor Jansen. Para mim é uma satisfação enorme fazer parte desse projeto de estudo da lição. Eu trabalho assessorando o professor Heber, que é o departamental de educação aqui na Associação Paulista Central, e também dando uma força, um auxílio para os novos diretores das nossas escolas. Né, Legal, professor, baita responsabilidade. Que Deus te abençoe grandemente. Mas vamos para o estudo da lição, vamos que nessa. Foi muito top, muito maneiro. Vamos para a recapitulação. O título da lição dessa semana é Jesus como o Mestre dos Mestres. Eu já quero começar a nossa reflexão lançando uma pergunta, professor. Qual a visão que você tem sobre Deus? Olha só, eu vejo Deus, dentro dessa perspectiva da lição, como o melhor e mais humilde professor que essa terra já teve. E é interessante porque veio na minha mente agora uma frase de uma autora, de uma poetisa, que morreu em 1985. Ana Lins dos Guimarães, né? Ninguém a conheceu assim, conheceu mais como Cora Coralina. Ela diz o seguinte, que o saber se aprende com livros e com os mestres. Já a sabedoria se aprende com a vida e também observando o humilde. Quando eu vejo Deus, eu vejo esse ser que é o grande mestre e o mais humilde de todos. Porque ele veio à Terra, se vestiu, né, com essa forma humana e serviu a raça humana dando a sua própria vida. Mas infelizmente nem sempre as pessoas enxergaram dessa forma. Muitas pessoas achavam por um bom tempo que Deus, professor, era um ser tirano, que não se importava com as pessoas. Na cultura ali da mitologia, alguns acreditavam que os seres humanos foram criados com apenas um propósito, adorar a Deus e alimentar através de suas orações os poderes desses deuses. Já tem outras pessoas que acreditam meio que no mundo das ideias, tá ligado? Que Deus, ele pode até ter criado a gente, mas ele não se relaciona com a gente, muito menos se importa com o nosso dia a dia. Tanto que o Deus do Antigo Testamento era visto como o Senhor dos Exércitos, né? É aquele que vai à frente, que guerreia, que tira a vida, não é? Realmente, agora o Deus do Novo Testamento já é o Deus do amor, o Deus da humildade, né? Eu já vou lançar essa pergunta para você, mas dando um spoiler, Deus, ele se revela de várias formas. Mas infelizmente com várias ideologias e com cosmovisões erradas, houve a necessidade de uma revelação especial. Mas antes de eu soltar essa pergunta para ti, quais são as formas que Deus se revela, eu gostaria de destacar a história, que a lição no dia do sábado fala do Billy Graham. Se eu me perder um pouquinho, você me completa, Tranquilo, fechou? vamos nessa. Billy Graham foi visitar uma campanha, um hospital de campanha, onde tinha alguns soldados que por conta de acidentes e missões estavam se recuperando. Quem era o guia dele era um general. E ali conduzindo, o general viu um soldado de bruços, todo mutilado, faltando alguns membros. Numa situação bem delicada, eu devo imaginar. E o general fala para o Billy Graham, esse camarada aí provavelmente nunca mais vai voltar a andar. O soldado de bruços ouve a voz do seu general e fala assim, Senhor, o senhor pode vir aqui? Eu servi você tantas missões, ouço muito falar de você, mas eu nunca vi sua face. Aí o general, como é que você imagina como o general foi? Eu imagino o general se abaixando por baixo, assim, né, se arrastando, né, e vendo a face do soldado, e o soldado vendo a face dele, e aconteceu algo interessante. Né? E o Billy Graham descreve que o soldado se emocionou. Isso é muito bonito, isso é muito lindo. Lindo... Foi comovente, mas que situação delicada, porque uma das lágrimas do soldado escorrem no rosto do general. E aquilo impactou demais o Billy Graham, pois o Billy Graham fala assim, a humanidade estava na mesma situação daquele soldado, perdida, mutilada, aflita com as incertezas que o mundo nos promove, e houve a necessidade de a gente clamar para Deus, Deus, a gente ouve tanto falar de você, mas a gente não tem certezas de quem você é, e temos um anseio no nosso coração de conhecer a sua face. Quem é você? E agora eu te faço uma pergunta, professor Cleiton. Pois não. Quais são as formas que Deus se revela para a humanidade? Interessante. Os seres humanos são seres únicos, né? Cada um nas suas complexidades. Deus sempre se esforçará em alcançar o ser humano da forma que melhor o ser humano entenda, né, essa revelação. Então veja, tem pessoas que ao ler a Bíblia compreendem de maneira perfeita, né, o caráter de Deus. Então a Bíblia é uma das formas que Deus se revela aos seres humanos. Tem pessoas que ao ouvir uma bela música, com uma bela melodia, com uma bela letra,
eles compreendem melhor quem é Deus, né? Deus se revela através da música, através, por exemplo, da natureza, e o livro, a Educação diz isso, né? Que Deus, ele é visto, o seu caráter é visto pela natureza. Né? Licença, só um comentário? Pois não. Você falou da natureza, eu lembrei o que Davi fala, que o céu é como se fosse um outdoor, um letreiro, pois ele fala assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de tuas mãos. Interessante, né? E a melhor e maior forma de revelação foi através do seu filho, o antídoto, né? Como a história que você contou no início, que a lição vem retratando, a humanidade estava toda dilacerada, enferma, né? E Cristo Jesus foi o antídoto. E é através de Cristo Jesus que nós vemos o caráter perfeito de Deus. Né? Com certeza, teve propósito sim, Jesus ele veio para promover a redenção, mas ele também veio para revelar o caráter do Pai. Na lição de terça-feira eu acho muito interessante, pois explora algumas características de Jesus. E eu posso ficar um pouco confuso. O que quer dizer a palavra verbo abordado aqui em João capítulo 1? Quem que é esse verbo que a lição está explorando? Interessante que nesse mesmo capítulo, pastor Jansen... Vamos abrir? Vamos abrir. Abra só. É sempre Bíblia, interessante João capítulo 1. ir na palavra de Deus. De 1 a 4, explora bem esse contexto, mas o verso 14 deixa bem claro quem quer esse verbo. Né? Sim. Eu convido você, querido amigo, querida amiga, a abrir a sua Bíblia aí e ler conosco. João, capítulo 1, o verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O próprio Cristo Jesus, né, o agente criador, veio a essa terra e morreu pelos nossos pecados. Né? Interessante notar que através do exemplo, não é? Maravilhoso exemplo de Cristo Jesus, a gente contempla e observa, enfim, chega à conclusão de quem é Deus. Né? Com certeza. Ele veio com a mesma glória do Pai. Só que esse mesmo dia continua ainda apresentando algumas características. Jesus, em João capítulo 14, está consolando ali seus discípulos. Em João capítulo 14 está descrito uma das promessas que é a mais guardada por nós, pois fala sobre a volta de Jesus. Diz assim, não fica aflito, não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. E Jesus fala que ele está preparando um lugar muito top, muito maravilhoso, e o maior desejo dele é um dia voltar para nos levar junto dele. Aí ele solta a seguinte frase, e vocês sabeis o caminho. Só que o que acontece? Tomé pergunta, Tomé, né? Sempre pergunta, né? Tomé fala assim, você está ligado na escola? Vocês estão falando em contexto de escola? Sempre quando o professor dá uma aula de matemática, ele fala assim, galera, vocês entenderam tudo? E os alunos falam assim, sim, a gente entendeu, mas muitas vezes nem entendeu o conteúdo. Mas sempre tem alguém que fala assim, professor, eu não entendi. Tomé era esse tipo de pessoa. Ele falou assim, Senhor, eu não entendi. E Jesus ele fala assim, muito interessante sua pergunta, Tomé. E ele fala assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E diz mais, eu revelo a glória do meu Pai. Ninguém vem ao céu senão por mim. E quem vê a mim, vê ao Pai. Só que diante desse contexto, Felipe solta uma pergunta. Qual que foi a pergunta dele? Outra pergunta. Mas Senhor, mostra-nos o Pai, né? Mostra pra gente quem é o Pai. E aí eu imagino Cristo Jesus, com bastante tranquilidade, né? Sem perder ali a estribeira. Mas olha, o tempo inteiro eu estive com vocês, não é? Como você pergunta, pede para a gente mostrar o Pai, sendo que eu estou aqui. Se você me vê, você está vendo o Pai, não é? Com certeza. Bem interessante. Muito interessante. Eu faço pergunta aqui para você, Cleiton. Talvez esse questionamento possa ser de muitas pessoas hoje. Falando assim, tá bom, certo, o caminho é esse, mas tem pessoas que têm visões corrompidas de Deus. Achando, não, peraí, Deus não é assim. Deus é de outro jeito. Às vezes as pessoas querem comprar a Deus de acordo com as suas exigências, de acordo com os gostos. Por isso que é muito importante sempre a gente recorrer às Sagradas Escrituras e interpretar no assim diz o Senhor. Professor Cleiton, tínhamos muitas outras lições que poderíamos tirar aqui. Por exemplo, na lição de quarta eu acho muito maneiro que fala que o Jesus é o mestre da reconciliação. Mas já caminhando para o final, vamos pontuar para a gente finalizar aqui, algo que eu acho muito interessante. Nós temos uma grande responsabilidade, pois é um ciclo. Jesus veio para revelar a imagem do Pai e nós somos o reflexo de Jesus para as outras pessoas. Quando eu falo essa frase para você, como você entende, como o senhor absorve? Eu vejo que nós temos que ser um pouco mais praticantes da palavra, não somente ouvintes, como diz em Tiago no capítulo 1, né? Devemos praticar a palavra. E aí quando a gente, dentro desse contexto, pastor Jansen, aqui no Caminho a Cristo, na página 115,
traz o seguinte contexto: os filhos de Deus são chamados a ser representantes de Cristo, manifestando a bondade e a misericórdia do Senhor. Como Cristo nos revelou a nós o verdadeiro caráter do Pai, assim temos de manifestar Cristo ao mundo, o qual lhe desconhece o terno e compassivo amor. Eu lembro dos mandamentos, a gente não pode tomar o nome de Deus em vão. Não posso dizer que eu sou cristão e na prática eu estou apresentando um Jesus completamente diferente. Professor, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de conversar com o senhor. Tivemos a oportunidade de refletir em muitas lições, em tirar muitos conteúdos interessantes que podemos aplicar na nossa vida. E fica o convite para você, querido aluno, querida aluna, estude a lição da Escola Sabatina, reflita, estude com a sua família e nós desejamos do Departamento da Educação da PAC um feliz sábado para todos vocês.